E eu não sei se vocês já pensaram isso. Então, antes de mais nada, eu tenho que perguntar. Alguém aqui malha? Quem aqui malha? Quem aqui, pelo menos, está matriculado numa academia e falta quase todos os dias? Alguém? Se você faz isso, você está no mesmo grupo que eu e o Cleiton, porque está indo nesse caminho aí. Mas, quando eu estou na academia, eu paro para pensar e eu vejo, nossa, a academia mostra que o livre-arbítrio também não existe. Eu sei que você pode estar pensando, né, como é que a academia faz isso? Eu acho que, na verdade, de várias formas, mas pegando o gancho que o Maciel iniciou mais cedo, eu vou me basear em várias das coisas que ele já afirmou para vocês, então, eu vejo que a academia me mostra que o livre-arbítrio não existe sempre que eu estou na esteira. Quando eu estou na esteira, tentando lá correr para não deixar a barriga pastoral crescer, porque assim, cada semestre que eu tenho passado no seminário, minha barriga também passa mais 1 quilo. Eu tento não olhar para uma das cinco TVs que eles colocam em frente à esteira, porque assim, parece que é uma mensagem subliminar, bem descarada mesmo. São 5 TVs assim, uma em cada canal, e você tenta olhar para uma parede e você não acha, é uma TV também. Mas, sempre que eu acho que eu estou indo bem, eu estou lá correndo, concentrado, e eu não vou correr aqui porque senão seria dinâmico demais, e a gente está numa igreja presbiteriana, na verdade, quando você bate palma, você já está correndo o perigo de ser muito dinâmico. É verdade. Então, quando eu estou lá concentrado, pensando assim, poxa, agora essa barriga vai parar de crescer, agora eu vou ganhar saúde, eu vou ganhar disposição. Nossa, como deve ser difícil surfar como esses caras. E aí que eu vejo que o meu livre-arbítrio falhou de novo e eu estou assistindo TV. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu agradeço a Deus porque dessa vez o livre-arbítrio falhou. Porque eu estava assistindo a um canal, não sei se vocês conhecem, chamado Off. E dessa vez ele falou de algo muito interessante para mim, porque estava totalmente relacionado ao que nós vamos ver aqui na palestra de hoje. O canal estava na verdade mostrando um rapaz, que eu não sei o nome dele, é um nome diferente lá, por incrível que pareça, mais diferente que o meu. E ele estava falando que já fazia algum tempo que ele viajava o mundo em uma espécie de ultraleve que ele tinha, em busca de algo que era muito importante para ele. E nessa busca ele já tinha dado quase 2 voltas inteiras ao redor do mundo. Mas aí você pode pensar, será que ele estava dando volta ao mundo, estava passeando, estava viajando, em busca de algo que você realmente pode encontrar indo de um local para outro? Será que ele estava em busca, sei lá, de um local bonito para admirar a beleza? De uma mulher com quem ele pudesse começar um relacionamento? Ou mesmo de um trabalho, ou algo assim? Não. Como vocês já devem ter descoberto pelo spoiler dos slides, ele estava tentando descobrir o que era a verdade. Já imaginou que loucura? Você dá quase 2 voltas inteiras ao redor do mundo, como tentativa de descobrir o que é a verdade? Esse homem estava fazendo isso porque ele entendia que a verdade era algo importante para ele. Porém, verdade para ele ali era uma espécie de sinônimo de propósito. Ele queria descobrir qual era o propósito da vida dele. E ele não é o primeiro nem o último a fazer isso. Na verdade, nós ouvimos a todo instante pessoas preocupadas em saber qual o propósito da vida delas. Acho que a fase mais comum disso acontecer é quando você está no ensino médio e você não sabe nem que curso você vai fazer na universidade. Você já está fazendo vestibular, mas você ainda não sabe que curso que você vai fazer. Porém, algumas pessoas têm buscado a verdade como esse homem, viajando ao redor do mundo. Outras têm tentado ler centenas de livros de diferentes pensadores e ver se assim descobrem a verdade. E ainda outras têm tentado conversar com amigos, família e até mesmo estranhos na tentativa de buscar descobrir o que é a verdade. E é essa pergunta que eu quero fazer aqui para vocês. O que é a verdade?
O Marcel já deu spoiler mais cedo, mas o que é a verdade? A verdade é relativa? A verdade é pragmática? A verdade é aquilo que dá certo? O que é a verdade? Nós podemos conhecer a verdade? Eu vou pedir que vocês colaborem comigo um pouco, porque a gente tem que tentar ser dinâmico, porque senão o Cleiton vai ficar irritado. Eu peço que vocês abaixem a cabeça, por favor. Confiem em mim. Fechem os olhos. Agora eu vou pedir para a banda vir aqui para a gente ter um momento de brincadeira. Por favor, continuem de cabeças baixas e de olhos fechados. Eu quero fazer uma pesquisa e eu sei que assim é mais fácil, porque senão alguns vão ter vergonha de responder. Então, isso é apenas para que no andamento eu saiba quantos de vocês acham que a verdade é absoluta. Eu peço que levantem a mão. Quantos acham que a verdade é absoluta? Eu vou admitir, eu vou assumir que quem não levantou a mão acha o contrário. Obrigado, podem abaixar as mãos. Continuem de olhos fechados e cabeça baixa, não vai demorar muito, talvez mais uns 30 minutos. Quantos de vocês acham que nós podemos conhecer a verdade? Levantem as mãos, por favor. Certo, podem abaixar novamente. Quantos de vocês acham que nós podemos conhecer o que é a verdade de forma absoluta? Levantem as mãos, por favor. Obrigado. Agora todos podem levantar as cabeças e abrir os olhos. Fiquem à vontade agora. Isso foi apenas uma pesquisa para que eu tenha noção de como vocês pensam e de como nós vamos conversar aqui sobre a verdade a respeito da verdade. Esse é um título que parece que eu estou com uma pretensão gigantesca aqui de acabar com todas as dúvidas de vocês, mas não, é só porque é um título bonitinho, chamativo. Eu quero falar com vocês de maneira mais humilde. A nossa ideia aqui, hoje, é buscar compreender quais são algumas das principais visões a respeito da verdade. Como as pessoas olham para a verdade, como elas entendem a verdade. Quais são as afirmações que elas fazem a respeito da verdade. Onde elas erram. E depois de olhar para outras cosmovisões a respeito da verdade, eu quero voltar com vocês e olhar para a cosmovisão bíblica, a cosmovisão reformada. Mas antes da gente prosseguir, eu preciso falar com vocês de alguns princípios da lógica que a gente vai repetir bastante aqui. Observem que para falar a respeito da verdade, nós sempre precisamos falar um pouco de filosofia. Então, eu vou tentar falar sobre filosofia com vocês, sem parecer muito chato e sem trazer termos difíceis. Eu vou trazer, mas eu vou tentar explicá-los. E não se preocupem, caso vocês não entendam agora, vocês terão um momento das perguntas e respostas na mesa redonda, e se eu não souber, o Cleiton vai responder para vocês. Então, a primeira coisa que eu quero ver com vocês a respeito da verdade é entender que existe um princípio ligado a toda afirmação. E esse princípio ele é muito conhecido por nós, mas a gente acaba sem aplicá-lo no nosso dia a dia. Nós o compreendemos, mas não o colocamos em prática. E esse princípio diz basicamente que toda afirmação acompanha uma negação. Toda vez que você faz uma afirmação, você está também fazendo uma negação do oposto da sua afirmação. Isso é algo que a gente precisa entender porque constantemente nós vamos rever esse princípio ao analisarmos as outras cosmovisões. Então, quando, por exemplo, o cristianismo diz que ele é a religião verdadeira, ele automaticamente está dizendo que as outras religiões são falsas. Quando o cristianismo diz que tem a verdade, ele está dizendo que ele não tem um conhecimento falso, mas um conhecimento verdadeiro. Então, mesmo quando outras religiões fazem isso, fazem uma afirmação de que possuem a verdade, elas também estão negando que outras possuem a verdade. E vamos olhar agora como o C.S. Lewis resumiu isso de maneira mais clara. E ainda com essa história de ser dinâmico, eu peço que alguém se ofereça para ler. Fiquem à vontade. O cristão tem que admitir que nos pontos em que o cristianismo diverge de outras religiões,
ele é verdadeiro e as outras religiões são falsas. Estão vendo como é forte essa afirmação? Essa afirmação é um exemplo muito claro de que nós fazemos muitas afirmações no nosso dia a dia, mas não pensamos tanto nas negações que elas acompanham. Eu sei que você pode facilmente chegar e dizer: a minha religião é a religião verdadeira. Mas muitos pensarão 2, 3, 4, 5 vezes antes de dizer: as outras religiões são falsas. É algo que parece que se propagou no nosso meio. As pessoas têm medo de dizer que os outros estão errados. Mas então, será que é possível nós estarmos certos ao afirmarmos algo e a outra pessoa que afirma o contrário do que nós afirmamos também está certa? Agora nós já vamos começar a observar um pouco as cosmovisões a respeito da verdade. As primeiras que eu quero olhar com vocês são o dogmatismo e o antidogmatismo. Esses dois termos vêm da palavra dogma. E dogma é uma palavra que pode significar uma afirmação, uma certeza ou uma verdade. Na filosofia, dogmatismo era aplicado para representar qualquer conjunto de ideias de algum sistema de pensamento. Então, resumindo, na filosofia, todo sistema de pensamento tem seus dogmas. Porém, quando Kant chegou, as coisas começaram a mudar um pouco. Com Kant, dogmatismo passou a ter uma conotação negativa. Dessa forma, quem faz uma afirmação sem apresentar evidências fortes e firmes suficientes, ou em quantidade suficiente para basear a sua afirmação, passou a ser chamado de uma pessoa dogmática. Então, se você é alguém que faz afirmações e não dá explicações para elas, simplesmente diz: isso é a verdade e eu não sei explicar, mas essa é a verdade e não pode se mexer nisso aqui, ela é intocável. Então, você está sendo alguém dogmático. E, ao mesmo tempo, a pessoa que olha para o mundo e é totalmente contrária à tradição, ao que as pessoas disseram ser conhecimento, disseram ser verdade, e que tem um preconceito a respeito disso, buscando sempre conhecer, na verdade, por meio da sua experiência e negando a dos outros, então você passou a ocupar o local oposto, o antidogmatismo. Se a pessoa que faz afirmações e não dá explicações é dogmática, a pessoa que tende a negar todas as afirmações das outras pessoas é a antidogmática. Mas nós temos que ver o seguinte: se nós entendermos dogma da maneira que o Kant falou, então realmente não é uma coisa boa. Se nós interpretarmos dogma como algo que você afirma e você impõe como verdade, sem permitir que outras pessoas questionem, sem dar evidências para isso, então você está sendo um dogmático e você está agindo de maneira errada. Observem o que a Bíblia vai dizer a respeito disso. No Salmo, o salmista diz: o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Isso aqui é que tipo de pessoa? Antidogmática ou dogmática? É uma pessoa dogmática. Por quê? Porque ela está fazendo uma afirmação sem fazer investigações, sem averiguar se a sua afirmação está correta. Eu vou fazer perguntas desse tipo para vocês e eu peço que vocês participem sem ter vergonha, porque o nosso objetivo aqui é conhecer um pouco dessas outras cosmovisões a respeito da verdade, que estão a todo momento à nossa volta, para então conseguirmos saber como lidar com as pessoas que vivem seguindo essas cosmovisões e também como nos proteger para não acabar caindo nesse tipo de cosmovisão. Então é preciso que vocês saibam identificar quais são cada uma dessas cosmovisões que eu estou mostrando aqui para vocês. Agora, quando nós falamos de dogma, nós temos que perceber o seguinte: ninguém está livre de dogmas. Deixa eu perguntar para vocês:
A pessoa que diz que não há dogma, tem dogma? Qual é o dogma dela? Não há dogmas. Observem aí a questão do princípio que eu mostrei no início. Esse princípio ele vai se encaixar em todas essas cosmovisões e vai contradizer todas elas, vai mostrar como todas elas são contraditórias. Porque quando alguém afirma que não há dogma, essa pessoa está fazendo uma afirmação, está afirmando a existência de um dogma de que não há dogma. Então, logo, ela está se contradizendo também. Dessa forma, tanto o dogmatismo como o antidogmatismo estão errados. Nós não podemos viver sem dogmas, mas nós precisamos ser mais cuidadosos com os nossos dogmas. Nós precisamos investigar, averiguar, pesquisar, antes de chegar e dizer, isso é a verdade. Se você é aquele tipo de pessoa que simplesmente ouve alguém dizendo, isso é verdade, e você aceita, tome cuidado, porque facilmente você será levado ao erro. Deus nos deu uma mente, não foi para que a gente ficasse assistindo televisão, ou simplesmente para que a gente ficasse conversando com amigos ou coisas do tipo. Isso também pode ser usado, pode ser feito, mas Deus nos deu uma mente para que a usássemos para a sua glória. Deus nos deu a capacidade de raciocinar para que raciocinássemos para a glória dele. Então, quando nós falamos da busca da verdade, nós devemos afirmar que há sim dogmas, não há como negar, mas nós devemos defender uma espécie de dogmatismo provisório. Ou seja, nossos dogmas são considerados verdadeiros por nós. Nós pesquisamos, averiguamos antes de tomá-los como nossos, mas nós estamos constantemente buscando revisá-los, entendê-los melhor. E vocês perceberão com o caminhar da palestra que isso não nos levará, se feito da maneira correta, a um relativismo. A próxima cosmovisão que eu quero ver aqui com vocês tem a ver com o ceticismo. Mas antes, só mostrar aqui essa afirmação do Hermes Temaia. Alguém pode ler? Isso mostra basicamente que a pessoa antidogmática é aquela que nega não aquilo que ela entende como verdade ou como mentira, mas simplesmente aquilo que não agrada, trazendo para o que o Maciel disse. As pessoas hoje em dia não estão pensando em categorias racionais, lógicas, e simplesmente numa questão de prazer. O que é bom é verdadeiro. E nós veremos que isso também está ligado a uma espécie de cosmovisão. Mas agora passemos ao ceticismo. O ceticismo é uma espécie de dogmatismo negativo. Por quê? Porque o ceticismo é aquela cosmovisão que vai afirmar que nós não podemos conhecer a verdade. Se existe verdade, se é que a verdade existe, nós não somos capazes de compreendê-la. Então, ao fazer isso, o dogmatismo está impondo um dogma de que nós não podemos conhecer nada. E nós já veremos como isso contradirá. A ideia do ceticismo está relacionada ao seguinte: você só pode conhecer algo se você tem certeza do conhecimento desse algo. Você só pode conhecer algo se você tem certeza de que essa coisa é verdadeira. Mas ele entende que é impossível ter certeza de que algo é verdadeiro. Logo, é impossível ter algum conhecimento, é impossível entender alguma coisa. E esse aqui já é um problema para o próprio ceticismo. Por quê? Quem consegue ver onde o ceticismo já está se contradizendo? Alguém quer tentar? Ele diz que se você está afirmando que é impossível conhecer, e para afirmar isso você precisaria conhecer que é impossível. Boa! Exatamente, como a nossa irmã falou, quando o ceticismo diz que é impossível conhecer algo, ele está dizendo, olhe, eu tenho um conhecimento. Eu não sei você, mas eu tenho um conhecimento. Sabe qual é o meu conhecimento? De que é impossível conhecer alguma coisa. É como se nós olhássemos, deixa eu ver se eu tenho aqui no slide, porque eu tive que pedir ajuda à minha esposa para fazer os slides e eu não consegui ver com calma. Mas nós temos aqui, mostrando
como através de um silogismo, e silogismo é simplesmente uma estrutura de lógica. É quando você faz afirmações e a partir dessas afirmações você tira uma conclusão. Como um simples silogismo, uma simples estrutura lógica mostra que o ceticismo está equivocado. Olhem a primeira proposição. Quem pode ler lá? Para saber algo, precisamos ter certeza de que esse algo é verdadeiro. Próxima proposição. Não é possível ter tal certeza. Próxima. Logo, não há como sabermos nada sobre nada. Vocês notam, essa é a estrutura de pensamento do dogmatismo. É isso que nós mostramos. Mas, quando ele faz esse tipo de coisa, ele está usando uma categoria lógica. Foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Isso é um silogismo. Um nome chique para simplesmente fazer afirmações e conclusões. Você faz isso toda hora. Toda vez que você faz uma redação, se você faz corretamente no seu desenvolvimento, você vai afirmar certas coisas e vai concluir depois a respeito do que você afirmou. Então, isso é um silogismo, é uma estrutura lógica. Mas, espera um pouquinho. Talvez alguns de vocês, acabaram de aprender a palavra silogismo. Então, vocês acabaram de ganhar um conhecimento. Por quê? Porque silogismo é lógica, e lógica é um tipo de conhecimento. Mas, quando o ceticismo usa da lógica para afirmar que não existe conhecimento, ele está se contradizendo de novo. Porque ele está usando de um conhecimento para dizer que não há conhecimento. Se não há conhecimento, o dogmatismo não poderia nem mesmo abrir a boca para falar, porque ele não poderia saber falar. Para começo de conversa, não haveria linguagem. Mas se não há conhecimento, é impossível você ter compreensão do que é lógica para argumentar logicamente de que não há conhecimento. Então, observem como essa e as outras cosmovisões que eu acabei de mostrar para vocês estão se contradizendo, e nós continuaremos vendo como outras cosmovisões se contradizem também. A questão é o seguinte, eu quero perguntar para vocês, quem consegue lembrar de uma frase bem conhecida que nos foi ensinada na escola como se fosse a frase mais chique, mais incrível, aquela frase que é para você usar na redação, aquela frase que é para você falar com seus amigos e dizer, olha como eu sou inteligente, uma frase que está totalmente relacionada a esse pensamento cético de que nós só podemos entender o não entender. Só sei que nada sei. Essa expressão, se levada ao pé da letra, ela é contraditória, porque ela está afirmando um conhecimento sobre a impossibilidade de conhecimento. Então, olhem como está sendo importante até agora, não sei se está sendo legal, mas o conhecimento é importante mesmo quando ele não é tão divertido. Então, assim, a questão do dinamismo, eu vou tentando aqui, vocês vão me ajudando. Mas eu quero que vocês possam sair daqui, junto comigo, aprendendo mais sobre a verdade, para que glorifiquemos mais a Deus com essa verdade, entendendo como o mundo está vendo a verdade de maneira equivocada e está nos ensinando como se fosse a coisa mais bela e perfeita de todos os tempos. Então vamos juntos continuar caminhando e vendo outros tipos de cosmovisões. E a que eu quero mostrar para vocês agora talvez seja a que está mais em moda no momento. Quem nunca ouviu falar desse termo aí? Subjetivismo. Bom que eu afirmei, mas eu nem sabia se estava ali, que eu ainda estou meio confuso com o negócio. Subjetivismo. Hoje em dia, você dizer que a verdade é subjetiva é uma coisa bonita. Quantos aqui têm amigos que afirmam que a verdade é subjetiva? Por favor, levantem a mão. Olha só, uma boa quantidade levantou. Observem que as pessoas estão achando bonito coisas que não fazem sentido. As pessoas acham bonito afirmar o subjetivismo. As pessoas acham bonito também afirmar que são ateias. As pessoas acham bonito afirmar várias outras coisas. Por quê? Porque elas estão seguindo o que na academia está sendo considerado o conhecimento do momento. Isso é a moda da academia. Se você não segue isso, você que está errado, você que está equivocado. Mas vamos sair dessa questão de moda e vamos falar um pouco sobre subjetivismo. O termo subjetivismo, na verdade, é novo.
Ele está relacionado ao século XIX. Porém, a ideia do subjetivismo é muito mais antiga do que isso. Alguém aqui consegue dar algum exemplo mais antigo do subjetivismo? Pense no mais antigo e dê um chute aí. Alguém aqui lembra dos sofistas? Quem já ouviu falar dos sofistas? Algumas pessoas estão levantando a mão. Os sofistas eram pessoas que defendiam um sistema subjetivo. Os sofistas usavam de estrutura lógica para convencer as pessoas a respeito de coisas que pareciam ser verdadeiras, poderiam ser afirmadas como verdadeiras para elas, mas não eram absolutamente verdadeiras. Era apenas um conhecimento subjetivo. E uma frase também muito conhecida a respeito do subjetivismo está ligada a Protágoras. O subjetivismo, a palavra subjetivo está ligado, na verdade, ao sujeito. Não é nenhum mistério, não quer dizer automaticamente relativismo. Subjetivo está ligado ao sujeito, ou seja, eu sou um sujeito, vocês são sujeitos. A ideia do subjetivismo é que você é sujeito, você tem suas ideias, você tem as suas verdades, ele tem as verdades dele, e mesmo que as suas verdades sejam totalmente contraditórias, as duas podem ser verdadeiras. Por quê? Porque essa é a sua verdade e essa é a verdade dele. Quantas vezes vocês já ouviram a frase, essa é a sua verdade, eu tenho a minha verdade? Fala sério, essa é a coisa mais chata de ouvir ultimamente, porque se você é cristão e você quer evangelizar alguém, você está estudando a Bíblia e você quer apresentar a Bíblia para as pessoas, eu acho que não tem coisa mais frustrante do que você começar uma conversa e você todo empolgado para mostrar o evangelho e a pessoa dizer, lindo, mas essa é a sua verdade, eu tenho a minha. O subjetivismo, ele mostra que o sujeito pode acreditar no que ele quer como verdadeiro. A questão é, o sujeito manda em tudo. Como Protágoras disse, agora vem a frase famosa, o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Quem define o que é verdade é o sujeito, é o homem. Quem define o que é bom ou mal é o sujeito, é o homem. E observe, inclusive, que, apesar de não estarmos falando explicitamente a respeito de certo e errado, falaremos disso em alguns momentos, mas não tanto, toda vez que nós estamos falando de verdade, nós estamos falando também de ética. Nós estamos falando também do que é certo e do que é errado. Porque certo e errado precisam de um conhecimento verdadeiro para existirem. Então vamos continuar aqui. O subjetivista é aquele que afirma que Deus existe para você, mas para mim não existe. O subjetivista é aquele que diz, você pode me considerar um homem, mas eu quero ser uma mulher. Então, que se lasque o resto do mundo, porque essa é a minha vontade. O homossexualismo, então, é uma visão subjetivista. Por quê? Porque é a visão onde o sujeito, como medida de todas as coisas, chega para a cara de todo mundo, chega para a cara do próprio Deus e diz, eu que decido. Não importa se eu nasci desse jeito, eu não quero ser assim. A verdade para mim é que eu sou diferente do que eu nasci. Então, o subjetivismo também está ligado ao homossexualismo. E é por isso que nós precisamos conhecer tanto sobre o subjetivismo. Porque o homossexualismo tem crescido absurdamente. Eu lembro quando eu era criança, eu andava no meio da rua, com minha mãe, com meu pai e tal. E se eu visse alguém, um homossexual, talvez eu nem percebesse. Porque era algo tão discreto, era algo que a pessoa tinha muita vergonha disso. Mas hoje em dia, se você vai na rua, nesses dias você vai ter vergonha de ser hétero. Eu não vou não, mas... Mas é sério, gente. Eles estão deturpando a verdade a um ponto de que, para todo canto que você olha, tem homossexual. Por quê? Porque a visão da nossa época é subjetiva. O sujeito manda.
E, meu amigo, o sujeito está mandando ser muito homossexual, porque tem muito homossexual por aí. Agora, o subjetivismo tem o seu maior perigo relacionado à ética. Eu quero que vocês observem como Thomas Hobbes fala sobre o subjetivismo ético. Não era essa? Essa aqui. Eu vou ler porque eu acho que essa aqui está menor. Seja qual for o objeto do apetite ou desejo de qualquer homem, esse objeto é aquele a que cada um chama bom. Ao objeto de seu ódio e aversão chama mal, e ao de seu desprezo chama vil e indigno. Pois as palavras bom, mal e desprezível são sempre usadas em relação à pessoa que as usa. Não há nada que seja simples e absolutamente, nem há qualquer regra comum do bem e do mal que possa ser extraída da natureza dos próprios objetos. Lhes apresento outro pensamento subjetivo, perigosíssimo, que talvez se você olhasse uma vez na faculdade, você ia dizer, nossa, eu não ia acreditar nisso. Mas quando ele é resumido a simplesmente você acredita naquilo que lhe traz alegria, você acredita no que você quer, você faz, não, com isso eu não concordo com esse monte de coisa que eu não entendi aí, mas alegria é show. Observem como a todo instante nós estamos cercados de cosmovisões equivocadas a respeito da verdade e às vezes nós nem notamos. E o pior de tudo não é isso. O pior não é estarmos cercados. O pior é que muitas vezes essa visão parte de nós. Muitas vezes nós somos os subjetivistas. Mas não pode ser assim. Para você ter uma noção, ser subjetivista é admitir que é válido se alguém achar que o que Hitler fez foi algo bom. Se você defende um pensamento subjetivista, você não pode dizer que alguém que pensa que o que Hitler fez foi bom está errado. Por quê? Porque é a maneira dele de ver o mundo. Na verdade, se você segue o subjetivismo, você não pode dizer nem mesmo que o que Hitler fez foi ruim. Porque para ele não foi. E você que fica com a sua verdade. Para alguém que segue o subjetivismo, estuprar uma criancinha não pode ser visto como algo ruim. Você não poderia chegar para alguém que está estuprando uma criancinha e dizer o que você está fazendo é errado. Porque essa é a verdade que ele entende. Mas observem que, além de todas essas impossibilidades práticas do subjetivismo, porque ele não dá para colocar o subjetivismo em prática de maneira real. Ele também se contradiz por outros motivos. Uma das consequências do pensamento subjetivista é a convicção de que a pessoa que julga, a pessoa que diz isso é certo, isso é errado, existe. De forma absoluta. O subjetivista vai dizer, o conhecimento é subjetivo a cada um, mas existe um conhecimento universal. E qual é esse conhecimento universal? Existem pessoas capazes de julgar e todas as pessoas podem julgar. Ou seja, mais uma vez, vemos uma contradição. Quando alguém afirma o subjetivismo, ele está dizendo que todas as pessoas podem ser subjetivistas, porque essa é a verdade. Mas cada um tem a sua verdade. Isso novamente é uma contradição. Observem, a afirmação é uma afirmação de uma verdade absoluta que nega a existência de verdades absolutas. É o que nós estamos vendo aqui. Cadê? Deixa eu achar. Não há nada de simples, não há nada que o seja simples e absolutamente.
Tudo é subjetivo, é do indivíduo. Não há verdade absoluta para o subjetivismo, mas o subjetivismo é uma afirmação absoluta de que não existem verdades absolutas. E, portanto, é uma contradição de si mesmo. E tendo visto um pouco do subjetivismo, vamos olhar agora a questão do relativismo. Deixa eu perguntar, sem vergonha aí de responder. Alguém sabe diferenciar relativismo de subjetivismo? Porque, assim, eu tive que pesquisar para entender melhor. Muitas vezes eu usei de maneira similar, porque eles parecem muito, mas alguém sabe diferenciar? Alguém quer tentar? Relativismo seria pode ser verdade e pode ser mentira ao mesmo tempo, e os subjetivismos, duas verdades diferentes ao mesmo tempo, é isso? Próximo a isso, a questão maior da diferença é o seguinte: todos dois entendem uma verdade relativa. A verdade vai depender de referências diferentes. Uma referência pode ser ele como sujeito, pode ser ele como sujeito, pode ser você como um sujeito. O relativismo também vai dizer que a verdade vai mudar de acordo com a referência, vai mudar de acordo com a época, vai mudar de acordo com a sociedade, vai mudar de acordo com a cultura. Mas a maior diferença entre eles dois mesmo é simplesmente a amplitude, porque o subjetivismo é uma afirmação relativa da verdade pelo indivíduo, pelo sujeito, enquanto o relativismo é uma afirmação de uma verdade relativa de uma sociedade, de um grupo de pessoas. Resumindo, aquela velha frase, é uma construção social? Vocês já ouviram essa frase provavelmente, não já? Não, tudo é uma construção social. Quem é que entende que é uma construção social? A gente ouviu hoje aqui. Quem entende a verdade como uma construção social que a gente ouviu hoje? Marxismo. É uma construção social feita a partir da luta de classes. Mas é uma construção social. Então, observem, essa é a maior diferença entre os dois. O relativismo ele diz que a verdade é relativa, assim o subjetivismo. O relativismo entende que a verdade não é absoluta, antes ela vai variar de acordo com as circunstâncias, de acordo com essas questões que eu falei, de época, de cultura, de sociedade. Deixa eu pedir uma água, por favor. Logo, a verdade não vai passar de crenças, é o que aquele grupo acredita. Então, por exemplo, o relativismo ele vai dizer que o cristianismo é verdadeiro, assim é o ateísmo. Por quê? Aquele grupo chamado cristãos defende certas verdades, enquanto o grupo chamado ateus defende outras verdades. E observem que essas verdades são completamente opostas, mas para o relativismo as duas estão corretas, porque são apenas referências diferentes. Então, quem afirma que há Deus e quem nega que há Deus está igualmente correto. Obrigado. Assim, ao fazer esse tipo de coisa, o relativismo leva a pessoa de duas ações uma. Ou ela vai ser alguém dualista, e eu acho que nós chamamos pessoas de dualistas de pessoas falsas, mas ou ela vai ser alguém dualista, alguém que em determinado ambiente, em determinado lugar, em determinado grupo, age de um jeito e em outro grupo e lugar age de outro. Por quê? A verdade é relativa, tanto faz o que eu falo, tudo é verdade, tudo é relativo. Quando eu estiver aqui, eu vou me dar bem com esse grupo agindo assim e eu vou me dar bem com esse outro grupo agindo de outra forma. Sabe qual é o grande perigo disso? Nós cristãos podemos ser relativistas a todo tempo. Muito mais do que a gente para pensar. Poxa, se nós vamos à igreja ao domingo, e aí louvamos a Deus, aprendemos a palavra, oramos, e na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, trabalhamos como se Deus não existisse.
sem levar em consideração o que a Bíblia diz ser certo, o que a Bíblia diz ser errado, sem levar em consideração que nós estamos aqui para anunciar o Evangelho, sem levar em consideração que Deus deve ser glorificado com todas as nossas ações, pensamentos e intenções, o que é que nós estamos sendo? Nós estamos sendo relativistas. Quando a gente fala a princípio do relativismo, a gente fala assim, poxa, isso é um absurdo, não sei como é que tem gente que pensa assim. Lógico que a verdade não é relativa. Mas a coisa mais fácil é encontrar cristãos sendo relativos. Porque vivem de um jeito na igreja e de um jeito completamente diferente em todos os outros ambientes. E é por isso que o relativismo é tão perigoso. Mas observem que tanto o relativismo como o subjetivismo são autorrefutáveis, porque os dois fazem afirmações categóricas, ou seja, afirmam de maneira absoluta que a verdade é relativa ou pertencente ao sujeito. Logo, caem no mesmo erro que nós já estamos vendo vez após outra, de que é fazer uma afirmação absoluta de que não existem afirmações e verdades absolutas. Então, mais uma vez, o relativismo e o subjetivismo estão errados. E por que nós estamos vendo como eles estão errados, onde eles estão errados? Porque a melhor maneira de você compreender um pensamento e saber como lidar com ele é entender onde, lá na sua raiz, ele erra. Porque observem, o relativismo não está errando algum tempo depois, mas ele está errando logo quando ele começa, logo nas suas primeiras observações. Nós já vimos um pouco de dogmatismo, antidogmatismo. Nós já vimos a respeito do ceticismo, do relativismo. E agora nós estamos olhando para o pragmatismo. Quem é que sabe o que é pragmatismo? Quem pode dizer o que é pragmatismo? O que importa é o resultado. Esse cara é bom, viu? Isso aí. Próxima vez pode chamar ele para dar palestra aqui no meu lugar. No pragmatismo, a questão é o seguinte: verdade é aquilo que dá certo. Verdade é aquilo que traz bons resultados. Verdade não é aquilo que é correto em si mesmo, mas aquilo que tem boas consequências. Então, quando o pragmático olha para as coisas, ele procura por resultados, ele é alguém proativo, ele é meio que um empresário. A questão é ter lucro, a questão é ter bons resultados. Se não tem valor, se não tem bom resultado, então pode ser descartado. Resumindo, se o cristianismo não for bom para as pessoas, não for bom, por exemplo, para a saúde das pessoas, para a vida intelectual das pessoas, ele deve ser descartado, porque ele não tem bons resultados. Para o pragmático, o ser humano é alguém prático, não é alguém teórico, não é alguém que está preocupado, poxa, deixa eu pensar em todos os meus planos e depois vou raciocinar mais um pouco, pedir alguns conselhos, raciocinar mais um pouco e vou decidir. Não, para o pragmático, o ser humano é alguém impulsivo, é aquele que está simplesmente querendo boas recompensas. E, de certa forma, o ser humano é assim. Mas isso está relacionado ao pecado que corrompe o ser humano. Então, se o cristianismo for bom para a sua saúde, meu irmão, como é seu nome? Guilherme. Se o cristianismo for bom para a saúde do Guilherme, mas o hinduísmo também é bom para a tua saúde, cara, sabia? Tem uns negócios lá que você faz, tem umas posições que você fica assim meditando, que é bom para a saúde. Então, se você considerar as duas coisas igualmente boas para a sua saúde, você pode considerar as duas coisas verdade. Você pode ter duas religiões diferentes como verdadeiras, porque o que importa é o resultado. E no final das contas você está mais flexível e está mais saudável, então o que importa é isso. Porém, sempre com os poréns, o pragmatismo, por mais que possa parecer algo também distante, relacionado mais a essa galera meio hippie aí que fica pensando em um bocado de religião diferente, o pragmatismo também está muito relacionado... Nossa, eu pensei que minha voz tinha ficado mais parecida com a de locutor de rádio agora.
o pragmatismo também está muito relacionado ao cristianismo, muito mesmo. Talvez seja o mais relacionado ao cristianismo desses aí. Um exemplo bem claro de pragmatismo que poucas pessoas pensam, mas que é um problema para muitos pais que querem defender a verdade bíblica e ensinar os filhos a andar nela de maneira correta. Casamento misto. Casamento misto, namoro misto, relacionamento misto é pragmático. Por quê? Porque ele não quer saber se isso é verdade, não quer saber se isso é certo, se isso é errado. Se lasque, o que importa é o amor. O que importa é que eu amo. O que importa é a alegria, o que importa é isso, é o resultado. No resultado você está feliz. Então, vamos casar. Não importa se o seu namorado é ateu e você é cristão e você vai querer dizer para o seu filho que Deus existe e ele vai dizer que não. Então esse é um problema. Quem consegue pensar em outros momentos que o cristianismo é pragmático? Tem vários. Vamos lá. Evangelismo. Quer desenvolver um pouco? Não, Alguém quer desenvolver o exemplo dele aqui? Quando o evangelismo é pragmático? Quando você usa formas de arte, talvez claras para mostrar um exemplo. Formas de arte que emocionam, pode ser? Teatro, dança, dentro de contextos que não faz parte. Quando a gente usa os métodos que são importantes para trazer bons resultados. O pragmático é aquele que vai para o evangelismo e diz 50 pessoas se converteram, cara. Mano, tem que evangelizar desse jeito. Olha, eu levei um amigo, aí eu fiz o seguinte, a gente fingiu uma conversa. Aconteceu isso nunca por aí não, né? Numa igreja famosa nunca aconteceu isso não. A gente fingiu uma conversa. Eu era o cara cristão, ele era ateu, e aí a gente fingiu tal, e ele se emocionou, e ele aceitou Jesus, e aí a galera ficou interessada também e aceitou. Mas se deu 50 convertidos, vamos fazer. Isso é um exemplo de pragmatismo no cristianismo. Outro exemplo de pragmatismo, alguém consegue pensar? Fala aí, irmão. Seria pragmatismo, por exemplo, quando você conhece uma pessoa que nunca teve uma vida com Deus, e aí ela falece, você chega para a família, os familiares, e diz que ela, sei lá, passa uma mensagem boa, você está por algo. Seria uma espécie de pragmatismo. Sim, porque a questão aí, você não está priorizando a verdade, você está preocupado com o resultado. O importante é consolar o coração daquela pessoa. Então, você está sendo pragmático. Quer um exemplo perigosíssimo para o cristianismo de pragmatismo? É quando a igreja inteira é pragmática. Sabe aquela história de marketing é o que há para a igreja? Igreja ratoeira. Eu não sei se vocês são ratos, mas tem muita igreja ratoeira buscando cristão por aí. Igreja ratoeira. É aquela igreja que pensa assim, poxa, lá fora eles têm boate, eles têm muitos amigos, eles têm muita animação, muitas festas, muito acampamento. Tá bom, não tem acampamento, mas no acampamento o povo tenta implantar isso. Show! Então vamos trazer isso tudo para a igreja e vamos colocar um nome crente? Vai encher. Vamos chamar de gospel, que é show. E se você fala para alguém que é gospel, ele fala, nossa, que nome legal, mas não sabe nem que gospel é o evangelho, né? Mas tudo bem. As pessoas têm feito de tudo para trazer cristãos, porque o que importa é o resultado. Afinal de contas, o que importa é apresentar almas para Jesus. Então, se você trouxer muitos, não importa como, tá show de bola. Essa visão é pragmática, é complicada e ela tem deturpado a igreja. Porque as pessoas não têm procurado a igreja em busca de Cristo. Não é isso que você está apresentando lá fora. Não é isso que você está usando não é um bom termo, não é isso que você está mostrando como aquilo que é importante. Então as pessoas estão vindo em busca de outras coisas. E é isso que elas querem saber. Quando você fala de Cristo, pouco importa. Estão sendo atraídas pelo Evangelho, mas para aquilo que estão oferecendo. Exatamente. Que eu presenciei uma faixa numa determinada igreja, Semana da Prosperidade, que as pessoas concorriam por lá e até mesmo da igreja presbiteriana passava assim na calçada abaixadinha para ninguém ver e entrava na igreja. Exatamente, porque todo mundo quer um carro zero. Então, por que não?
Outro exemplo pragmático, vou orar e fazer um acordo com Deus para passar naquele vestibular difícil. Vocês nunca fizeram isso, né? Nem estão em idade disso. Vou orar e fazer um acordo com Deus, porque vai que dá certo aquele namoro. É usar as coisas em busca de resultados, mesmo que esses resultados sejam falsos, se eles parecem ser bons, é isso que importa. Vamos então para o próximo, utilitarismo. Utilitarismo talvez seja o termo menos conhecido, né? Menos usado no dia a dia, mas ele é quase uma cópia do pragmatismo e de maneira semelhante ao que nós encontramos entre subjetivismo e relativismo. O utilitarismo se diferencia do pragmatismo pela expansão, pelo alcance. Se no pragmatismo o que é certo, o que é bom, o que é verdade, é aquilo que traz bons resultados para uma pessoa, no utilitarismo é aquela velha coisa assim, o que importa é a maioria. Se for bom para a maioria, a gente faz. Sabe aquela democracia deturpada? Não, se todo mundo tiver a favor, o que sou eu para dizer não, pô? Vou. Utilitarismo é uma espécie de pragmatismo que busca, que diz que a verdade, que certo e errado é aquilo que traz alegria para a maior parte das pessoas. Se trouxer o bem maior, essa era a frase que eu estava querendo lembrar e não consegui. O bem maior, quem já ouviu essa expressão? O que importa é o bem maior. Tinha um seriado que eu assistia, que ele é Scorpions, e ele fala disso o tempo todo. Resumindo, é um seriado de gênios lá, os caras sempre estão inventando um jeito de salvar o povo, mas a ideia é sempre o seguinte, se eu precisar matar 5 para salvar 1000, não preciso calcular mais nada, é o bem maior. Então, não importa se é errado matar 5, o que importa é que o bem maior será feito para 1000 pessoas. Ou seja, é mais ou menos assim, meu irmão, você está com esse terno aí, tá bonito, tem uma carteira aí com uns R$200, porque se tiver, me dá, eu vou dividir com todo mundo aqui, vai ser melhor para o bem maior do que se for só para você. Eu aposto que agora você nunca mais vai querer ser utilitarista. Não tem mais a carteira. O utilitarista é o que pensa assim. Ou seja, tanto no pragmatismo como no utilitarismo, o que manda é o prazer. O que manda é o que lhe traz alegria, o que manda é o que lhe deixa feliz. Ou seja, tudo que a gente não cansa de escutar no dia a dia de hoje. Porque eu já cansei de ver filme com esse tipo de filosofia. Eu já assisti Friends, o seriado, há muito tempo atrás, assisti tudo, e aí comecei a reassistir agora, eu acho engraçado, mas agora que foi depois da minha conversão, é incrível como eu noto coisas que são contrárias ao cristianismo. E, meu amigo, Friends é um seriado totalmente utilitário, pragmático, porque o que importa é que o povo seja feliz. Se a mulher do Ross quer se separar dele para ficar com a outra, não tem problema, ela vai ser feliz. Se você quer pôr chifre no seu esposo, não importa, o negócio é você ser feliz. Então, olha que absurdo que o utilitarismo leva, essa busca por prazer desenfreado, uma visão deturpada. Falando disso aí, nós vemos um expoente do hedonismo dizendo isso aqui. Ó. Foi. Alguém, por favor, lê para mim? A natureza colocou o gênero humano sob o domínio de 2 senhores soberanos, a dor e o prazer. Somente a eles compete apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que é a realidade para ele. Gente, isso aí não passa de hedonismo. O utilitarismo está totalmente relacionado ao hedonismo. O que é o hedonismo? É isso aí, é a busca pelo que é bom, é a busca pelo que dá prazer, é o fugir do que traz dor, do que traz sofrimento. Isso tem a ver com Epicuro, tem a ver com tanto filósofo que você nem sabe o nome, que é incrível, é muito mais comum do que a gente pensa. E tem a ver até com os funkeiros que a gente vê cantando por aí também. Então isso é um pensamento que tem com Epicuro, que talvez você não tenha ouvido falar, ou se você sabe, você não lembra de onde, e tem a ver com os funkeiros que estão cantando um bocado de música besta por aí. É um pensamento que se espalha, e é um pensamento que corrompe, e é um pensamento que está à nossa volta, destruindo a nossa sociedade, destruindo a base que o cristianismo deixou para a sociedade, e nós estamos vendo isso de maneira passiva,
porque nós não temos coragem de dizer que os outros estão errados. E nesse momento, nós também temos uma visão relativista, porque se isso é bom para eles, quem sou eu para dizer não? Mas observe que o grande problema do utilitarismo é que, como é que eu vou saber se o que eu fiz agora vai trazer um resultado bom de verdade? Como é que nós, como seres limitados, vamos conseguir ver lá na frente e dizer, não, isso realmente é uma coisa que vai trazer o maior bem possível? Nós somos limitados. Quem aqui já ouviu falar do efeito borboleta? O efeito borboleta diz basicamente que pequenas ações podem trazer grandes reações totalmente diferentes daquela ação inicial. Assim, às vezes coisas que você acha que são horríveis se tornam boas e coisas que você acha que são boas no momento se tornam horríveis depois. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho incrível e é um exemplo bem claro desse pensamento. Vocês sabem que quando o Titanic foi lançado, ele foi assim, tipo, o sonho das pessoas. Eu quero andar, eu quero passear nesse navio. Mas houve casos de pessoas que tinham as passagens para o Titanic e não conseguiram ir para o Titanic, não conseguiram chegar. Algumas porque não chegaram a tempo, outras porque não tinham condições de ir naquela época. Imagine o sofrimento da pessoa, tendo oportunidade, tendo já ali o que seria o mais difícil, que é a passagem para ir para aquele navio, e não conseguir, saber que um bocado de gente ia passear, o primeiro passeio do Titanic, e é ótimo que eu sei muito de viagem de navio, não é passeio. Mas imagine como eles estavam achando isso uma coisa ruim. Agora, imagina também quando eles souberam o que aconteceu com o Titanic. Aquela primeira coisa que o cristão faz, né? Foi um livramento, meu amigo. Livramento, mistério, né, irmão? Falando desse hedonismo, o J.I. Packer vai dizer o seguinte: hedonismo significa entronizar o prazer como o valor supremo da vida e, por conseguinte, como a meta buscada. A cultura popular ocidental é basicamente hedonista, e os cristãos modernos acham-se constantemente expostos à sua influência e à lavagem cerebral por meio da mídia e dos relacionamentos da vida que os arrastam pelo caminho hedonista. Packer falou tudo. Esse é o tipo de citação que, se você está fazendo um trabalho, você pensa, poxa, o professor mandou resumir com minhas palavras, mas como é que eu vou fazer isso ficar bom? Não tem como eu trocar alguma palavra aqui e ficar bom, cara, está perfeito. E observem, a mídia. Mídia é um grande problema, que poderia ser uma grande solução. O problema é que os cristãos sempre correm do que é novo. E quando a mídia foi lançada, o que é que os cristãos fizeram? Do demônio. Foi, deixa lá. Aí agora que a mídia está dominada, aí a gente está tentando correr atrás do prejuízo e tentar usar a mídia para a glória de Deus. Não que a gente não deva fazer isso, mas a gente tinha que ter feito isso desde o início. Então, a mídia é um grande canal de informações. Por que hoje em dia é tão fácil você ter uma visão relativa? Sabe por quê? Antigamente, as pessoas não tinham tão comumente uma visão relativa, principalmente na Europa. Por quê? Porque o cristianismo dominava, as pessoas não tinham internet para saber o que é que o povo pensava lá no outro lado do mundo, e aí, quando eles conseguiram descobrir que outras pessoas pensavam diferentes, eles começaram a se sentir desafiados. Ué, tem outra maneira de pensar? Ou seja, a mídia, o veículo de transporte do conhecimento de um local para o outro, facilita também o levar de ideias erradas. E é isso que a gente deve ter cuidado, porque a mídia está mais acessível do que nunca. Nesses dias você vai colocar uma lente e você vai acordar com a Xuxa dando bom dia. Gente, tudo passa informação. Como vocês têm usado a mídia para a glória de Deus? Será que vocês têm sido apenas pessoas que absorvem mídia, e a mídia errada? Ou vocês são pessoas que buscam
seja lá como for, usar a mídia para a glória de Deus. E usar tudo para a glória de Deus. A gente está falando da mídia por causa do poder que ela tem, mas usar tudo para a glória de Deus. Nós nascemos para servir ao Senhor. Como já foi dito aqui hoje, a palavra Senhor se refere a senhor de escravos. E nós, como cristãos, devemos considerar o maior prazer sermos escravos do melhor Senhor. E nós devemos buscar servir esse Senhor com tudo que podemos, com toda a nossa vida. Porque se você é cristão, você afirma que não vive mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou por você. Por fim, a última visão errada que a gente vai ver, não que não tenham outras, tem várias, mas a gente tem tempo limitado e meu conhecimento também, é o pluralismo. O pluralismo eu acho que é uma das coisas mais sensacionais, porque eu não entendo como é que alguém consegue ser pluralista. O pluralismo é aquele que diz o seguinte: olha, você tem várias verdades e todas elas são verdadeiras. Mas não é algo assim, olha, meu nome é Saul Lucena, eu sou brasileiro, eu sou casado com a Raíssa, eu sou seminarista. Observem que todas essas são verdades, são sobre mim, mas não são contraditórias, não é? Teria algum problema de fazer esse tipo de afirmação? Só se eu não fosse casado com ela, mas eu sou. Então, está correto. Mas o pluralismo não é assim. O pluralismo não faz esse tipo de afirmação. Não são várias facetas de uma mesma verdade, mas são várias verdades que se contradizem e todas elas são verdadeiras. Ou seja, o pluralismo é aquele que vai dizer basicamente o seguinte: prazer, meu nome é Saul Lucena, mas não é Saul Lucena. Eu sou brasileiro, mas não nasci no Brasil, não sou brasileiro. Eu sou casado com ela e sou solteiro. Ela não ia gostar nada dessa história. Então, o pluralismo é algo muito complicado, mas, por incrível que pareça, ele também está ao nosso redor. Alguém consegue pensar em um momento que o cristianismo é pluralista? Principalmente nas igrejas que têm uma teologia não tão forte, tem bastante pessoas afirmando que Deus morreu por todas as pessoas, está bem claro dela, com sua verdade. Ela afirma que Deus não morreu igual por ninguém e nem assim algumas pessoas vão para o inferno. O irmão tirou de letra ali. Isso é um pensamento pluralista. Se Cristo morreu por todos, absolutamente por todos, e a morte de Cristo é entendida como pagamento pelo pecado, por que algumas pessoas ainda vão para o inferno? Pensa o seguinte: não dá para negar que algumas pessoas vão para o inferno, senão você vai dizer que Jesus é mentiroso, porque ele mais falou de inferno que pessoas iriam para o inferno do que muitas outras coisas. Então, isso já é um pressuposto que a gente tem que colocar aqui. Pessoas vão para o inferno. Agora, se Cristo pagou os pecados de todos, deixa eu perguntar aqui. Se você tivesse devendo dinheiro para alguém e alguém pagasse a dívida para você, essa pessoa ainda poderia lhe cobrar? Não poderia. Sua dívida está quitada, não é isso? Então, como é que Cristo pode ter morrido por todos e ainda ter dívida para alguém pagar? Isso é um pensamento pluralista. Isso aí. Isso não é um pensamento pluralista, isso é a verdade bíblica. Por quê? Porque todos aqueles que creem em Cristo serão salvos. Então não é uma contradição, é uma verdade. E o interessante do pluralismo é que ele está presente na academia. E fala sério, a academia enche o saco com um negócio chamado razão e lógica. É ou não é? Mas o pluralismo nega todos os princípios fundamentais da lógica. Alguém conhece os princípios fundamentais da lógica? Princípio da identidade. Uma afirmação ou é falsa ou é verdadeira. Afirmação falsa é falsa, afirmação verdadeira é verdadeira. Esse é o princípio da identidade. Falso é falso, verdadeiro é verdadeiro. Princípio da identidade. Observe. Princípio da não contradição. Nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Não dá. É impossível. Princípio do terceiro excluído. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, não tem uma terceira opção. Só tem essas duas. Resumindo a história, é o seguinte:
É como se eu dissesse para vocês assim, usando o pensamento pluralista. Eu sou Saor Lucena e não sou Saor Lucena, ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Isso aí seria uma contradição da lógica. Por quê? Quando você olha para a lógica, você vê que se eu sou Saor Lucena, eu sou Saor Lucena. Isso é o princípio da identidade. Estou falando meu nome várias vezes para vocês aprendam a pronunciar, tá? Se eu sou Saor Lucena, eu não posso ser o contrário de Saor Lucena no mesmo tempo e no mesmo sentido. Observam essa questão? Deu para entender essa questão? Deixa eu ver se eu consigo um exemplo aqui legal disso aí. Alguém quer dar um exemplo? Enquanto eu penso aqui. Tipo, esse banco é grande e é pequeno, ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Não dá. Eu posso dizer, esse banco é pequeno se você comparar com minha altura. Certo? E ele é grande se você comparar com a altura do meu amigo Marcel. Certo? Então são sentidos diferentes, são referências diferentes, mas com a mesma referência é contradição. E o pluralismo faz tudo isso. Então, o pluralismo nega todos os princípios da lógica. E por mais bizarro que isso aconteça, que isso seja, ele está no cristianismo. Um exemplo de pluralismo que me cerca está relacionado à minha esposa. Alguém aqui já viu alguém ganhar em terceiro lugar? Eu estava em casa, aí ela chega, ô amor, eu digo, oi, diga. Aí ela, sabe aquela minha amiga? Eu digo, qual? Não, então, aquela minha amiga, ela foi para um concurso de modelo, como é, não sei o que, da uva? Festa da uva, né, daqui de Jundiaí? Ela ganhou, eu digo, foi mesmo? Que legal, cara. Ganhou, velho, parabéns. Ela ficou em terceiro, eu fiz, ué. Como é que pode esse negócio? Outro exemplo de pluralismo que me cerca é minha mãe. Minha mãe é aquela que defende todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Minha mãe é aquela que vê a Copa do Mundo e diz, eu quero que todos ganhem. Então, você observa que o pluralismo está presente até mesmo em coisas pequenas ao nosso redor. E nós precisamos cuidar para não cair nele, porque por mais fofinho que isso possa parecer, é uma mentira, e mentira é uma desobediência contra um Deus santo. Não fale mais que alguém ganhou em terceiro lugar. Por fim, gente, eu quero resumir aqui um pouco com vocês todas essas visões, e rapidamente, porque meu tempo está curto, a gente vai ver como é a cosmovisão reformada a respeito da verdade. Eu tenho meia hora? Meia hora. Então vamos lá. Observem que todas essas visões que nós vimos agora são muito parecidas entre si. Por quê? Porque todas elas negam, se não absolutamente, pelo menos parcialmente, a existência ou a obtenção da verdade. A verdade não é absoluta para nenhuma delas. A verdade pode ser plural, pode ser relativa, pode ser subjetiva, mas a verdade não é objetiva, ela não é absoluta. Só que, como a gente já viu, esse tipo de afirmação não dá conta. E pensa o seguinte, pensa como seria colocar na prática, na nossa vida, esse tipo de pensamento. Você chega para o seu professor, você tinha feito uma prova, você estava preocupado, você precisava dela para passar de ano. Seu professor entrega a prova para você e diz, você tirou 6. E a nota para passar é 7, porque todo canto tem, o relativismo da nota para passar é grande. E a nota para passar é 7. Então você não passou. Sinto muito. Aí você olha para o professor, que é isso, professor? Fica tranquilo, eu passei. O professor olha para você e diz, não, professor, mas essa é a sua verdade, eu tenho a minha. Não, professor, eu passei. Não, você não passou. Passei. Observa que isso não ia dar na prática. Quer ver outro exemplo? Sai daqui, deixa eu ver aqui. Você aí de roupa branca aí. Diz aí uma coisa legal e cara para comprar. Bem cara. Pensa aí, uma coisa legal e cara. Qualquer coisa. Oi? Uma Ferrari. Ferrari é uma boa. Ferrari é uma boa. Você chega agora, você sai daqui, você vai numa loja da Ferrari. Tem alguma loja da Ferrari em Jundiaí? Mas pode ser a sua verdade, vai que tem.
Você acha uma loja da Ferrari, entra lá na loja e diz, amigo, eu quero uma Ferrari, você quer vermelho ou amarela? Tem que ser uma dessas duas cores. Não venha com a Ferrari verde, porque aí... Você vai, pega a sua Ferrari e diz, muito obrigado, viu? E já vai saindo da loja e o cara vai, opa, cadê o dinheiro? Não preciso pagar. Você está me dando. Não, que dando? Você tem que pagar. Não, mas essa é a sua verdade. Eu tenho a minha. Não, mas isso não existe. Eu estou dizendo que é o contrário. Não, mas as visões podem ser plurais. E só não vai ser plural sua conta bancária, que vai ficar perdendo para uma Ferrari aí. Ou então, o que acontece tristemente em tantos casamentos, uma visão plural de casamento é você dizer, eu estou casado e não estou casado. É aquele cara que está casado e mesmo assim põe chifre na esposa. Quer ser solteiro. É aquele cara que está casado, mas dá em cima das meninas no meio da rua. Ou aquela menina que está casada ou está num relacionamento e fica sorrindo para todos os meninos que passam. Isso também é algo contraditório, que se colocado na prática só vai trazer ruína e sofrimento, porque não é uma visão bíblica. Todas essas visões negam a verdade, e ao negar a verdade, se negam. Por quê? Não tem como você negar a verdade. Quando você tem dúvida da verdade, você está afirmando que existe uma verdade. Você sabia disso? Se você tem dúvida se existe verdade, você está afirmando que existe uma verdade. Quem consegue dizer qual é essa? Alguém? Então deixa eu seguir daqui. Você está afirmando a existência da sua dúvida, que logo é uma verdade. Então você está afirmando a verdade da existência da sua dúvida, de se existe ou não verdade. E logo você está se contradizendo. Eu sei, essas coisas dão nó, mas é interessante como você mostra para todo mundo que esse pensamento que vai para longe da Bíblia termina no erro. Não há como fugir da existência da verdade. Quem nega a verdade está afirmando a verdade. Quando você diz, não existe verdade, você automaticamente afirma o contrário. Existe a verdade. Porque você está dizendo, existe a verdade e que não existe verdade. Vamos pensar assim, se é verdade que não existe verdade, é uma verdade, certo? É uma verdade. Se não é verdade que não existe verdade, a verdade existe. Termina com tudo. Vocês podem sair daqui e tirar como resumo daqui, a verdade existe. Mas como a verdade existe é o que eu quero ver com vocês rapidamente. Eu vou ter que pular algumas coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar aqui os fundamentos, que eu já deixei os slides para trás há muito tempo. Essa frase de Agostinho é interessante. Quem quer que duvide da existência da verdade, possui em si mesmo algo verdadeiro, de onde tira todo o fundamento para a sua dúvida. É o penso logo existo. Para você duvidar, você tem que pensar, para você pensar, você tem que existir, para você existir, isso é uma verdade. Então, observem que não há como negar a verdade. E é por isso que nós temos que lutar tanto por ela. Como Lutero disse, a paz é possível, mas a verdade a qualquer preço. Eu realmente acho que Lutero esqueceu um bocado o finalzinho o início dessa frase. Lutero era um cara meio briguento, esquecia a questão da paz. Mas ele estava certo. Ele estava certo. A verdade é o que nós temos que defender. Devemos defender a paz? Sim. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas, quem é a verdade? O próprio Jesus Cristo. MacArthur fala isso de maneira muito perfeita, aquela de novo que você não consegue tirar as palavras. Passividade em relação ao erro conhecido não é uma opção para o cristão. A tolerância para com o erro encontra-se permeada nas próprias Escrituras. A intolerância, era para ser. E tolerância para com o erro conhecido é tudo menos uma virtude. A Bíblia não tolera o erro. Erro é o que, gente? Segundo a Bíblia? É pecado. A Bíblia
não tolera o erro. Esse clima de tolerância do pós-modernismo que nós nos encontramos, que eu já não sei mais o que danado eles vão colocar de nome para o tempo daqui para frente, vai ser pós-modernismo. É que nem geração, a gente estava na Y, depois Z, eu quero saber o que é que faz. Chegou o apocalipse de vez ou é o quê? Mas esse clima de tolerância, ele mesmo se contradiz. Por quê? Eu só posso mostrar a contradição. Né? Por quê? Porque a tolerância do nosso tempo só não tem tolerância contra a falta de tolerância. As pessoas defendem a tolerância, mas elas não têm tolerância com quem é dogmático, com quem afirma a verdade, com quem não é tolerante com o erro. Assim, o pensamento já se contradiz desde o início. Dois textos que eu quero ler com vocês. Quem pode ler esse aí para mim? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Olha como a Bíblia declara tão claramente qual é o pensamento de Deus com quem diz que o bom é mal e que o mal é bom. Com quem segue uma visão relativista, pluralista, utilitária, pragmática e abandona a verdade, abandona o que é certo e errado, aquilo que está baseado no próprio Senhor, que é o fundamento, a medida de todas as coisas. O homem não é medida de nada, mas é o Senhor que é a medida de todas as coisas. Por favor, quem pode ler? Que justifique o perverso e condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Isso, gente. A Bíblia tem vários outros textos que nós poderíamos citar, mas não temos como negar. A Bíblia não apoia esse tipo de visão. A visão, e agora passar o slide, a cosmovisão reformada a respeito da verdade defende sim a existência da verdade, mas é uma verdade que está baseada nas Escrituras, na revelação de Deus. Todos nós temos pressupostos. Todos nós. Quem diz que não tem pressuposto, tem por trás de si um pressuposto de que não tem pressuposto. Todos nós temos pressupostos, e o pressuposto do cristão, que ele jamais pode deixar ninguém mexer, é de que a Escritura é inerrante, revelação do nosso Deus a respeito de como podemos viver, de como podemos conhecer o nosso Deus, de quem nós somos e como podemos viver para a glória dele. Como acabamos de ver, a própria lógica e a experiência à nossa volta mostra que existe uma verdade objetiva e absoluta. Negar isso já é uma espécie de verdade. E essa verdade, ela é ensinada e revelada no próprio Cristo. Quem pode ler? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro, e em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cristo é aquele que nos tem dado entendimento do que é a verdade, do que é verdadeiro, e Ele é o verdadeiro Deus. Ele é a vida eterna. Jesus disse de si mesmo, um dos versículos mais conhecidos e que se você não conhece, memorizado, se esforce para memorizar, porque como eu disse, você não ganhou um cérebro para saber a escalação do seu time de futebol ou para saber como fazer uma bela maquiagem. Por mais que isso possa ser usado, e amor, continue usando maquiagem porque é bom, fica legal. Mas você ganhou um cérebro para usar para a glória de Deus. E é incrível como a gente tem deixado de lado a atividade de memorizar a palavra para glorificar ao Senhor. Como é que nós vamos cumprir a ordem de meditar na palavra dia e noite se nós não temos a palavra dia e noite em nossa mente? Memorizemos a palavra para que ela seja o nosso escudo, para que ela seja o nosso guia, para que ela seja a luz do nosso caminho e que assim não caiamos nos caminhos errados que desagradam a Deus. Porém, quando nós estamos falando a respeito de conhecimento verdadeiro, eu quero só falar mais umas coisas a você, e essa parte é um pouquinho chatinha, então eu quero que vocês prestem atenção, porque vem aqueles termos velhos chatos da filosofia. Quando nós falamos de conhecimento, nós falamos de epistemologia.
é até difícil de falar, que nada mais é do que a teoria do conhecimento, a maneira que você entende que o conhecimento pode ser obtido. E a epistemologia, ela precede a própria lógica. Para você conhecer a lógica, você precisa ter uma maneira de entender as coisas. Então, a maneira de conhecer precede a lógica. Mas a maneira de conhecer e o conhecimento é precedido por algo. E esse algo é a ontologia, ou seja, o estudo do ser. Para que eu possa conhecer algo, é preciso que algo exista antes para eu conhecer. Para que eu possa conhecer esse banco, o banco precisa existir antes para eu conhecer. E observem que, como ele vem antes do meu conhecimento, o meu conhecimento não muda a essência do banco, não muda a natureza do banco. Mudando agora para algo relevante, meu conhecimento sobre Deus é importante, mas ele não muda quem Deus é. Pode chover o mundo inteiro de ateus e Deus continuará existindo. Porque o conhecimento que eles têm a respeito de Deus não muda quem Deus é. E isso é importante demais, porque, sim, nosso conhecimento é relevante, é preciso, ele é o que nos guia no relacionamento com as coisas. Para poder sentar no banco, eu preciso conhecer o que ele é e saber que ele é útil para se sentar. Então, o conhecimento que eu tenho a respeito de algo influencia no meu relacionamento com ele. Como eu conheço a Deus influencia no meu relacionamento com ele, mas não muda quem ele é. Se seu Deus é um Deus fraco, que não tem poder para agir, a não ser quando você dá liberdade, Deus não vai passar a ser fraco, porque bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas quando você entende que esse Deus é poderoso assim, você pode dizer também, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque ninguém pode limitar o poder desse Deus quando ele promete algo que ele nunca muda. Porém, chegamos a um dos pontos finais e mais delicados do que eu quero falar. Quando eu perguntei se nós podíamos conhecer a verdade, muitos levantaram a mão. Quando eu perguntei se a verdade é absoluta, muitos levantaram a mão, e isso é correto. Mas quando eu perguntei se nós podemos ter conhecimento absoluto a respeito da verdade, muitos também levantaram a mão, menos, mas levantaram. E nós não podemos ter conhecimento absoluto sobre a verdade. Tudo bem, errar aqui, todos nós erramos, a gente precisa justamente buscar conhecer mais. Eu também achava que a gente podia ter conhecimento absoluto da verdade, mas nós não podemos. Sabe por quê? Porque, eu não sei vocês, mas eu não passo de uma pessoa finita. E o infinito não pode ser compreendido pelo finito. Todo conhecimento procede de Deus e está relacionado a Ele. Para eu conhecer tudo que existe a respeito desse banco, e eu estou falando muito dele, eu preciso conhecer tudo do relacionamento desse banco com Deus. Ou seja, como esse banco está relacionado à existência de Deus. Mas Deus é infinito e eterno. Então, o conhecimento que eu tenho a respeito desse banco, porque está ligado ao conhecimento de Deus, é eterno e infinito e não pode ser compreendido completamente por mim. Mas isso significa que eu não posso compreender a verdade? Não. Eu não sei tudo sobre mim. Eu não sei um bocado de coisa sobre mim. Nem vocês sabem um bocado de coisa sobre vocês. Mas vocês têm, assim como eu, conhecimentos verdadeiros a respeito de vocês mesmos. Nós podemos ter um conhecimento verdadeiro, e não temos como negar isso, mas o nosso conhecimento sempre será parcial e limitado. O único que tem um conhecimento perfeito e absoluto é quem? É Deus. Só Deus, que é infinito, tem um conhecimento perfeito e infinito. Nós, devido à nossa corrupção ocasionada pelo pecado, temos um conhecimento falho. Mas, além disso, a nossa natureza, mesmo que nunca houvesse pecado, é finita, porque nós somos criatura. Olha a Ferrari que você falou. A nossa natureza é finita porque nós somos criatura. E, portanto,
ela nunca vai poder compreender completamente o infinito. Nosso conhecimento é sim influenciado pelos nossos pressupostos. Nós somos influenciados sim pela cultura que vivemos, pela época que vivemos, os relacionamentos que temos. Negar isso é impossível. Só que dizer que isso anula a possibilidade de conhecimento também é uma mentira. Sim, nós somos influenciados por quem está à nossa volta. Não tem como dizer que não. Às vezes eu começo a falar parecendo o Cleiton. E aí eu falo, não, eu tenho que parar para falar com o Cleiton um tempinho aí, porque senão eu vou começar a falar que nem ele. Mas, mesmo assim, mesmo sendo influenciados, nós ainda podemos ter conhecimento verdadeiro. Mas sempre será parcial, sempre será limitado e sempre correrá o risco de estar equivocado. E qual a receita para evitar isso? Qual a receita para tentar não cair num conhecimento falho que vá contra a vontade do nosso Deus? A única maneira de fazer isso é buscar conhecer mais, conhecer outras perspectivas sobre a verdade. Se você sabe algo a respeito de Cristo, busque saber mais a respeito dele. Não verdades contraditórias, mas busque saber mais, outras facetas. A palavra faceta é interessante porque ela nos lembra do diamante. Você pode olhar para um diamante e descrever uma das facetas dele. E você pode estar descrevendo algo real, mas se você só olhar para aquela faceta, você não vai estar descrevendo o diamante como um todo. Por isso que você tem que continuar observando o diamante. E Deus é muito mais precioso do que qualquer diamante. E a verdade que vem dele, que o agrada, é muito mais preciosa do que qualquer diamante ou Ferrari. Nós precisamos conhecer mais. E todo o nosso conhecimento, e aí que é o ponto-chave de tudo, deve se voltar para as Escrituras. A razão por si só não pode conhecer tudo. Ela precisa da fé. A fé não é irracional, ela não é contrária à razão, mas a razão é usada pela fé. A fé, como a maior de todas as funções, usa a razão para guiá-la para onde ela deve ir. E a fé também é limitada, mas ela é limitada ao que está revelado na palavra de Deus. Esse é o nosso pressuposto fundamental que não pode ser abandonado. Sim, é verdade que nós temos evidências de que a Bíblia é verdadeira, muitas evidências arqueológicas, históricas, evidências nela mesma, ela se evidencia como verdadeira. Não é um fideísmo, não é uma fé no nada, mas sempre que o conhecimento bíblico parecer ir contra a nossa razão, não é porque ele é irracional, mas é porque ele é supra-racional. É porque eu e você somos finitos, limitados, e a palavra de Deus, mesmo quando Ele nos dá apenas uma parte, ainda é muito maior do que quem nós somos. Ainda é muito maior do que o que nós podemos compreender. A Trindade é um belo exemplo disso, mas nunca negue a Trindade, pois a Trindade está no coração do cristianismo. A Trindade sustenta o cristianismo, a Trindade é o próprio Deus. Como o Hermes Temaia diz, nós nunca somos ou seremos o padrão da verdade. Antes, precisamos sempre validar o nosso pensamento na palavra, que é a verdade. Como está escrito em Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que conheçamos todas as palavras desta lei. Você quer saber coisas que você não sabe? Vá saber o que está nas Escrituras revelado. Tem muito que você ainda não sabe do que está revelado lá. Não deixe que a sua curiosidade seja algo pecaminoso. Questione, a gente falou de questionar, mas questione sempre se voltando para as Escrituras e não deixando que o seu questionamento refute as Escrituras, mas sempre seja guiado por ela. O Van Til fala muito bem a respeito dessa questão da fé e da razão. Pela fé, os homens vivem de acordo com a palavra. Isso não torna a fé autônoma, contrária à razão, mas a palavra tem autonomia. Nenhuma função do homem pode jamais ser o ponto de referência final da interpretação, mas a fé, como função, a maior de todas, do coração, aceita a palavra de Deus como autoridade
absoluta e regra de vida. Assim, meus irmãos, concluindo já, a verdade é preciosa, precisamos conhecê-la. Não há sentido numa vida sem verdade. Não há vida sem a verdade. E Deus é a verdade. Quer conhecer a Deus? Conheça a verdade revelada por Ele mesmo. Se não há verdade, não há cristianismo. Se não há verdade, o cristianismo é falso. Mas se a verdade existe e o cristianismo é verdadeiro, como disse o Dr. William Lane Craig, se o cristianismo for verdadeiro, há um sentido para a vida. Se o cristianismo for verdadeiro, há valores e deveres morais objetivos na vida. Se o cristianismo for verdadeiro, há esperança de livramento das limitações de nossa existência finita, como sofrimento, envelhecimento e morte. Se o cristianismo for verdadeiro, há perdão para tudo de errado que o cristão fez. Se o cristianismo for verdadeiro, temos a oportunidade de ter um relacionamento pessoal com Deus e felicidade eterna. Portanto, nos dediquemos a conhecer essa verdade, mas guiando todo o nosso conhecimento através da palavra de Deus, nos deixando levar por ela, e façamos isso sempre com humildade, sabendo que a nossa inteligência é humilhada. A nossa inteligência ainda é loucura diante da inteligência do nosso Senhor. Deus revelou a sua verdade e nos deu capacidade de entendê-la. O Deus que é a verdade se revelou, nos capacitou a entender a verdade e a viver de acordo com essa verdade. Mas Ele não nos deu um conhecimento absoluto dessa verdade, porque a verdade implica dependência do Senhor, que nos mostra como viver e que nos faz sempre voltar a Ele, para que Ele nos guie como Pai Celestial, que quer que os seus filhos vivam nos caminhos corretos. Aquele que não se firmou na verdade foi o diabo, pois nele não há verdade. Mas todo aquele que é da verdade ouve a voz de Cristo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigado.